Educação em Destaque. Seu programa semanal de informações sobre educação. Há 4 anos, prevendo uma conjuntura de desafios orçamentários e políticos para as universidades brasileiras especificamente e para a ciência e tecnologia nacional em geral, fundou-se o Observatório do Conhecimento. A entidade nascia para monitorar o orçamento destinado à produção científica, para defender as instituições que a produzem e para articular iniciativas propositivas, bem como para questionar as que pretendiam desinvestir e deslegitimar um dos principais motores do desenvolvimento nacional, a própria ciência e tecnologia. Durante este momento, o Observatório elaborou o conceito do orçamento do conhecimento, inspirado em outras iniciativas de orçamentos setoriais, onde agrega as rubricas orçamentárias destinadas às ações e instituições responsáveis pela ciência e tecnologia brasileira, como o CNPq, CAPES, universidades, institutos federais, etc. Foram feitos anualmente balanços do orçamento do conhecimento apresentados aos membros das casas legislativas em diversas audiências públicas, constatando o declínio constante de investimentos nas áreas de ciência e tecnologia desde 2015. Outras iniciativas, como a pesquisa de liberdade acadêmica, que em conjunto com a Frente Parlamentar Mista da Educação, tal qual os balanços do orçamento, foram veiculadas nos principais meios de comunicação, reforçando a atuação da entidade que propõe agora um necessário debate para o novo ciclo político que o país vivencia. Este é um trecho da justificação apresentada pela deputada Ana Pimentel, do Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais, no requerimento que solicitou audiência pública para discutir o orçamento das instituições federais de ensino. Olá, eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. Câmara realiza audiência pública para discutir o orçamento das instituições federais de ensino. A atividade fez parte da Semana de Mobilização em Defesa das Universidades Públicas, organizada pelo Observatório do Conhecimento. Para este episódio, nós ouvimos um dos debatedores da audiência pública. Fica por aqui porque está começando Educação em Destaque. A audiência pública discutiu o papel das universidades e dos institutos federais no combate a desigualdades. A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados debateu na quarta-feira, dia 23, o papel das universidades e das instituições federais na reconstrução de um projeto nacional de combate às desigualdades. Foram convidados para o debate, entre outros, a secretária de Educação Superior do MEC, a senhora Denise Pires de Carvalho, a presidente da Andifes, a reitora Márcia Abraão, a presidente do CONIF, a reitora Maria Leopoldina Veras, Márcia Lima, pesquisadora da USP, Nilma Lino Gomes, pesquisadora da Universidade Federal de Minas Gerais, Tássia Rabelo, pesquisadora da Universidade Federal da Paraíba, Oswaldo Negrão, representante do Observatório do Conhecimento, Suzana Kahn, pesquisadora da UFRJ. E nós conversamos então com o professor Oswaldo Negrão sobre essa audiência pública. Estamos com o professor Oswaldo Negrão, que é presidente do Adurne Sindicato, também é dirigente do Proifes Federação e participa do Observatório do Conhecimento. Professor, gostaria que o senhor explicasse o que é o Observatório do Conhecimento. Oi, bom dia, Francisco. Então, o Observatório do Conhecimento foi uma rede estruturada nesses últimos 4 anos, justamente no início do governo Bolsonaro. As universidades e institutos perceberam já no governo Temer a sequência de ataques e de desmobilização que aconteceram, mas com a chegada do governo Bolsonaro
percebeu-se essa necessidade de uma articulação interinstitucional com o objetivo de fazer a defesa da educação e das instituições. Daí veio a ideia da formulação desse observatório, que agora está comemorando 4 anos, justamente por isso que tem essa semana de mobilização nacional aqui em Brasília. Professor, e quem integra o observatório? É um conjunto de instituições capitaneada pela UFRJ, e aí tem a presença de outros sindicatos, como o Aduni Sindicato, o sindicato do FIGE, né, em Goiás, Santa Catarina, Pernambuco, Paraná e mais algumas outras entidades que participam de forma mais esporádica. O senhor falou então que nessa semana está acontecendo a Semana Nacional de Mobilização em Defesa da Educação. Então, por que razão vocês decidiram organizar essa semana? Vocês de alguma forma avaliam que o governo não está sendo capaz de conduzir as pautas que vocês defendem? Como é que é isso? A gente entende que existe, né, com a chegada do governo no Lula novamente, certamente a gente tem um novo espectro político e econômico, né, com as perspectivas que a gente tem de avanço na pauta da educação, mas claro que é importante a gente ter também uma análise crítica, né? E aí Camilo, né, o ministro da Educação, sinalizou já desde o momento da transição que tem uma perspectiva do financiamento com recursos públicos das empresas e das instituições privadas. E isso causa, assim, uma certa preocupação, assim como também o novo ensino médio, né? E a necessidade da reestruturação do financiamento das instituições públicas, né, de ensino superior e da educação básica, técnico e tecnológico também, claro. Então, a ideia é justamente que a gente acompanhe as ações do Ministério da Educação e, ao mesmo tempo, é importante a gente sempre ter uma análise crítica, acompanhar as ações, apoiar o governo nasquelas pautas e agendas em que existe a concordância, mas também é importantíssimo a gente manter a independência e a autonomia das instituições. E aí, nesse sentido, é importante também a gente fazer as análises críticas e o posicionamento sempre que necessário, né? Você está ouvindo Educação em Destaque, o seu podcast sobre educação. Um oferecimento de Casa Saberes, apoio multidisciplinar. Dentro da programação aí da Semana Nacional de Mobilização, aconteceu ontem uma audiência pública na Câmara dos Deputados, onde o senhor representou o observatório, e essa audiência tratava exatamente do financiamento da educação pública e em nível superior, era disso que se tratava. Então eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação dessa participação, como é que se deu essa participação, como é que foi a audiência pública. Foi uma audiência muito boa, teve uma ótima participação, né, a presença de muitos parlamentares e de representantes de reitores da Andifes, da CONIF, e eu vejo como muito positiva. É importante a gente ressaltar os ataques, né? Eu tentei trazer um breve histórico para a gente ter na memória os ataques que já aconteceram desde o governo Temer, com a aprovação da Emenda Constitucional 95, que foi aquele torniquete, né, que durou até essa semana, literalmente, e que já vinham trazendo um desfinanciamento para as instituições públicas, mas também na perspectiva da função social do Estado, né, com um ataque à nossa Constituição Federal, com um ataque principalmente a todas as políticas que compõem a Seguridade Social, né? Então é importante a gente ter a clareza que quando a gente tem um desfinanciamento da Seguridade Social, o público, a população como um todo perde. E nesse sentido nós vimos também, mesmo antes da pandemia, esse movimento de redução do número de estudantes nos campos. E aí, tragicamente, junto ao governo Bolsonaro, tivemos ainda a péssima experiência mundial, mas em especial aqui no Brasil, da Covid-19, né? A pandemia da Covid-19, ela teve uma ação trágica, um desdobramento trágico no país, justamente
pelo posicionamento que o governo federal assumiu, né? Então houve sim uma intencionalidade de não fazer os elementos básicos e fundamentais, que é, por exemplo, a questão do isolamento e do distanciamento social e uma aquisição tardia dos insumos, das vacinas e um desfinanciamento, inclusive, dos institutos que poderiam ter feito de forma muito mais célere a busca da nossa vacina, com a autonomia e com o desenvolvimento tecnológico que a gente já tem na Fiocruz e no Instituto Butantan, e que a gente percebeu essas entidades sendo seriamente atacadas, né? Desfinanciadas e ao mesmo tempo atacadas pelo governo Bolsonaro. Então eu acho que essa é uma memória fundamental e necessária de a gente preservar, né? A clareza de que o governo Bolsonaro atacou as instituições, principalmente aquelas que têm o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, né? Então o conhecimento científico passou a ser atacado. É importante a gente ressaltar isso, porque não é só uma questão do desfinanciamento, mas sim do ataque à ciência, o ataque ao conhecimento científico que deve embasar as ações, né, do Estado democrático de direito e também das instituições de ensino superior. Então, como eu disse antes, a audiência pública aconteceu na Câmara dos Deputados, portanto, em uma das casas do Congresso Nacional Brasileiro. Eu gostaria que o senhor avaliasse como é que o senhor percebeu a recepção dos parlamentares a esse debate ali na casa. Como é que os parlamentares estão se posicionando em relação a essa questão do financiamento da educação nessa perspectiva que o senhor apresentou? Eu vejo, assim, nós temos bastante claro ainda que o parlamento brasileiro ele ainda tem um viés bastante direcionado para a direita e para a extrema-direita, mas os parlamentares que estiveram ali presentes são de uma base mais progressista, então eles entendem sim que existe essa necessidade, né, da reestruturação do financiamento público para, por um lado, recompor as instituições, né, nossas entidades que passaram esses anos de penúria, literalmente. A gente vê um processo de depreciação dos imóveis, de depreciação dos nossos laboratórios, e esse desfinanciamento ele tem uma repercussão principalmente naquelas instituições que estavam no processo de instrumentalização nos campi do interior, né? Então a gente tem uma realidade, eu trouxe uma realidade lá do campi do interior do Rio Grande do Norte e que ela se desdobra certamente em várias outras regiões do país, como é o caso do curso de medicina, né? O curso de medicina no interior do estado do Rio Grande do Norte fez 10 anos, que é a universidade lá dentro do campus de Caicó, mas aí a gente tem um problema sério. Por exemplo, o hospital universitário, agora que está sendo concluído através de emendas parlamentares, mas várias instituições pelo interior do país passam por uma situação bastante dramática, né? Que nós não conseguimos concluir as obras, né? Ficaram literalmente milhares de obras paralisadas pela metade, e ao mesmo tempo a gente tem um problema na nossa carreira também, que eu acho que a gente precisa ressaltar. Hoje a gente tem uma disparidade muito grande entre os professores titulares, né, com dedicação exclusiva a 40 horas, que estão lá no topo da carreira, e os professores que são início de carreira e que não têm necessariamente mestrado e doutorado. Esse é um perfil que pode causar, por um lado, um estranhamento, mas ele é uma realidade bastante comum em algumas áreas muito sensíveis. Vou trazer 3 exemplos: tecnologia da informação, direito e medicina. São cursos que a maioria dos profissionais não tem essa característica de ter o mestrado e o doutorado, porque eles têm uma especialidade e essa especialização já é suficiente para eles alçarem a carreira no campo privado. E isso é um perfil, né? E a gente não pode exigir cobrar de um professor, por exemplo, nessas 3 áreas, essa busca pelo mestrado e doutorado, que tem a ver muito mais com outras áreas do conhecimento, onde é cobrado de fato, inclusive no concurso para admissão para dentro da carreira, né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, lá em Caicó, algumas especialidades onde nós nunca conseguimos ter um professor concursado no cargo efetivo, porque simplesmente não existe interesse. A gente pega a base da nossa do magistério superior, a base
de salário e eles são próximos de 3, 4 mil reais. Então, como é que você vai ter um professor contratado, concursado dentro da área do direito ou da tecnologia ou da medicina recebendo 4 mil reais? Esse não é mais um cargo atrativo. Então, a gente precisa discutir a base também dessa estrutura da nossa carreira do magistério, se a gente quer professores concursados, efetivos, e que daí esse professor é que vai, com o decorrer do tempo, pensar naqueles outros 2 elementos que a gente tem na formação dentro da educação pública, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. O professor substituto, ele não tem tempo para fazer esses outros elementos, né? A extensão e a pesquisa, porque de fato ele fica sobrecarregado com as atividades de docência. Você está ouvindo Educação em Destaque, o seu podcast sobre educação. Um oferecimento à Durgues Sindical, o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul. O senhor trouxe algumas questões aqui que dialogam diretamente com a sua condição de dirigente sindical, né, que identifica esses problemas na sua base e procura fazer com que eles possam ter ressonância nos espaços em que devem ser discutidos. Aproveitando dessa sua condição de presidente do Adurni Sindicato, portanto, da condição de dirigente sindical, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação desses primeiros 8 meses aí do governo Lula com o ministro Camilo Santana à frente do Ministério. Como é que tem sido esse espaço aí, essa discussão, se há espaço para diálogo? Como é que vocês avaliam essa gestão, esse início, nesses primeiros 8 meses, em relação ao governo anterior e até aos governos anteriores do próprio ex-presidente, da condição de ex-presidente Lula e da ex-presidenta Dilma? Vejo como muito positivo. Olha, eu estou no movimento sindical há 7 anos. Então, quando eu comecei a fazer parte da diretoria lá do Adurni Sindicato, foi exatamente no período em que estava em transição e uma tentativa já do golpe, né, que depois se materializou, da presidenta Dilma. Aliás, é importante ressaltar que ela, mais uma vez, foi absolvida, né? Então a gente pode dizer com muita tranquilidade que foi sim um golpe institucional contra a presidenta democraticamente eleita. Então, a minha vinda a Brasília, né, nas atividades que a gente desenvolveu a partir do momento que eu adentrei o Conselho Deliberativo e depois a diretoria da Federação, do Proifes Federação, foi de movimentos de mobilização na frente dos ministérios. Eu nunca tinha adentrado o ministério para sentar numa mesa de negociações ou para ser recebido por qualquer ministro, né? Seja o ministro da Previdência, ministro da Ciência e Tecnologia ou o próprio ministro da Educação. Então, assim, primeiro a gente precisa ressaltar a disponibilidade desse governo no diálogo e na construção de fato, né? Então, eu acho que essa é uma questão primordial que diferencia o atual governo com os antecessores. Essa é uma questão que a gente precisa valorizar e reconhecer. Por outro lado, a gente também precisa apontar algumas fragilidades, né? Como é essa articulação com a iniciativa privada, com as entidades privadas que, claro, também estão lutando dentro de um espaço democrático também por recursos e por financiamento do Estado brasileiro. Por outro lado, eu acho que é importante aí nós, enquanto entidades representativas, enquanto entidades sindicais, fazermos aquilo que a gente chama de dever de casa, né? Nós precisamos ter instituições e entidades que tenham o seu registro sindical, que tenham a sua autonomia e que tenham perspectivas de fazer uma análise crítica, onde nós estamos e para onde nós queremos seguir. Eu acho que essa é uma questão também de base em que a gente precisa ter as ações voltadas para nossos trabalhadoras e trabalhadores e entender que o movimento sindical precisa evoluir, precisa avançar. E nessa perspectiva a gente precisa pensar em ações estratégicas lá no campo dos nossos sindicatos, das nossas instituições, em que o jovem professor recém-contratado, recém-admitido, aquele professor de 4ª geração, que ele de fato se sinta representado pelas nossas entidades. Então eu acho que a gente precisa ter um olhar para Brasília, um olhar para o MEC e para
a instituição federal, mas ao mesmo tempo a gente ter essa perspectiva de que nós precisamos avançar no diálogo e na forma de trabalhar, na forma de pensar em ações em que esse professor contratado se sinta de fato representado pelas nossas bases, aqui em Brasília, mas também lá nas nossas instituições. Professor Oswaldo Negrão, presidente do Adurne Sindicato, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa e bom retorno a Natal, e esperamos contar com você mais vezes aqui conversando com a nossa audiência. Obrigado pelo espaço, parabéns pelo programa, é sempre uma alegria acompanhar esse desenvolvimento das ações que vocês têm. Você está ouvindo Educação em Destaque, o seu podcast sobre educação. Um oferecimento do Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional. Estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. O podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61 Assessoria e Consultoria. Este programa foi produzido com informações aí da Agência Câmara e também da Agência Brasil. O podcast Educação em Destaque é feito para você que valoriza conteúdo de qualidade, mas ele não seria possível sem apoio dos nossos parceiros. O Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional, a ADURGS Sindical, que é o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, o Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindiproifes Pará, e da Casa Saberes Apoio Multidisciplinar. Você também pode apoiar esse podcast. Procure por Educação em Destaque no Instagram, onde o nosso perfil é o educacão.destaque. Também estamos no Facebook com Educação em Destaque e no YouTube, Educação em Destaque. E lá no YouTube você pode se inscrever no canal e acionar o sininho ali para ser informado sempre que a gente subir um conteúdo novo por aqui. Divulgue então ainda esse programa nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram. Você pode compartilhar o conteúdo e fazer com que muito mais gente fique sabendo do que está acontecendo no debate sobre educação no Brasil. Eu fico por aqui, espero você no próximo programa. Até lá, um grande abraço e tchau, tchau.